Bora falar de futebol? Bora falar do atropelo. Sim, foi um atropelo do Palmeiras diante da Ponte Preta no primeiro mata que nós vimos do Campeonato Paulista. O Palmeiras venceu por 5-1 e é um jogo no qual, ou melhor, com o qual a gente pode falar um pouquinho das ideias do Abel e, claro, explicar o que gerou esse resultado gigantesco na melhor atuação do ano. E muita gente falou que a melhor atuação do ano foi contra o Corinthians. Eu vou discordar e vou explicar o motivo aqui nesse vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e também trabalho nos meus canais, nas minhas redes sociais para produzir vídeos e análises de olho na equipe Alviverde. Então, se você não é um inscrito, inscreva-se aqui no canal, deixa o like que é bastante importante, não esquece, tem muita gente elogiando tal, e não deixando o like. Clica no botão do like que é muito importante e ao final do vídeo deixa um comentário com uma pergunta, uma consideração, uma crítica, um elogio, enfim, o que você bem entender, sempre em alto nível. Show? Vamos lá. Para começar, atropelo, não tem dúvida. Um Palmeiras que entrou em campo com uma formação muito interessante. A gente está falando de uma formação que não é das minhas favoritas, vou ser muito sincero. Eu gosto de um time que tem pontas, eu gosto de jogador que tem a ferramenta do drible, e o Palmeiras tem se utilizado mais dos alas, dos laterais mesmo, que serão, no caso, são as forças pelo lado do campo, não exatamente os pontas. Ainda assim, esse time pode ser muito perigoso com laterais que estejam ofensivamente inspirados, e foi exatamente isso que aconteceu diante da Ponte Preta. Antes de falar sobre especificamente esse detalhe dos laterais, por que foi um atropelo? Finalizar bastante é um detalhe. Em várias ocasiões a gente vê jogos, confrontos em que um time finalizou muito, mas levou perigo poucas vezes. Então o número de finalizações ele pode ser levado em conta. Mas é sempre importante ver quantas vezes essa equipe foi perigosa de fato. Porque uma finalização ela pode ser um chute de qualquer lugar do campo, que o goleiro simplesmente encaixou sem grandes problemas, ou que o goleiro viu a bola ser isolada para bater um tiro de meta, não levou perigo. Não foi o caso de hoje. Palmeiras finalizou 19 vezes, acima da sua média, 14 na primeira fase. E foi muito perigoso. Palmeiras você pode contar pelo menos 9 a 10 finalizações perigosas, lances que geraram perigo à meta da Ponte Preta. Então, mais do que finalizar, você precisa levar perigo para mostrar que a construção da sua jogada deu certo. E também volume, né? Muito volume, muitas finalizações, muita posse de bola, mas o volume, que em várias ocasiões é a posse de bola, ele não determina que você é perigoso. O volume é você ter muito a bola, é você estar muito no campo de ataque, mas às vezes esse volume é de girar muito a bola, gira muito a bola, cruza, ela passou pela área, passou por todo mundo, pegou o outro lateral, foi lá, cruzou de novo, não deu, voltou, recebeu na meia-lua, fingiu que ia bater. Muito volume. Finalizou? Em tudo que eu falei, alguém finalizou? Não. Então, o volume ele pode até te aproximar da vitória, mas se ele não for organizado, ele é só uma série de lances aleatórios que acontecem próximo à área do adversário. Não foi o que aconteceu. O Palmeiras foi muito organizado, muito perigoso e por isso gerou esse placar. Para você ter uma ideia, foram 9 das 19 finalizações no gol. Muitas finalizações na direção do gol. O Palmeiras construiu pelo lado, a gente viu Piquerez e Mike se soltando bastante, com o Aníbal Moreno fazendo a saída de bola. Lembra que a gente fala muito, poxa, a gente está falando em muitas ocasiões de um time que tem um lateral baixando para construir e tal. Bom, o Palmeiras em várias ocasiões estava com o Marcos Rocha um pouco mais avançado e o Mike dando muita profundidade pelo lado. E o Aníbal descendo para buscar a bola entre o Luan e o Murilo. Em várias ocasiões isso aconteceu. Em outras era Marcos Rocha, Luan, Murilo e o Aníbal vinha ajudar se a Ponte Preta tentava fazer uma roubada de bola por ali. Mas o Aníbal já havia organizar o jogo. Então, um jogador que tem participado da saída de bola e criado variações também na forma de iniciar a construção do Palmeiras. E variar é muito importante para que o adversário fique perdido. E o Palmeiras fez isso.
Pausa rápida no vídeo, recado importante, link fixado aqui nos comentários para você participar de um sorteio de 3 camisas oficiais do Palmeiras que eu estou fazendo esse sorteio, pode confiar, tá? Camisa 1 verde, camisa 2 branca, camisa 3 de goleiro azul, camisas que estão lindas e você pode participar desse sorteio clicando no link aqui embaixo, bem baratinho, número 10 centavos o número para você participar, parte da renda será doada a uma instituição de caridade, maravilha? Clica no link aqui, confira o regulamento e participe. Bora seguir com o vídeo. Quando a gente olha para as construções, como eu disse, Piquerez e Mike direto recebendo bola pelo lado e podendo tabelar, e podendo chegar na linha de fundo e cruzar. Então isso aconteceu com frequência, não à toa. O Piquerez deu assistência e o Mike deu assistência. Aliás, o próprio Mike deu assistência também para o próprio Piquerez, que avançado como estava, estou falando de 2 laterais, avançado como estava o Piquerez, quando o Mike cruza, o Piquerez chega justamente para finalizar, mas ele se enrosca, porque com o pé direito que ele chega, e aí ele não consegue na primeira e finaliza na segunda. Então veja como os 2 laterais estavam bastante avançados. Soltou o Mike porque o Marcos Rocha também estava protegendo o lado. E o Mike mexe muito positivamente com a organização desse time do Palmeiras. É impressionante como ele consegue, e ele fez isso já no ano passado também, gerar muito perigo ao adversário, jogando mais à frente e sem grandes obrigações ofensivas. O Mike é muito interessante. Para mim, ele é uma peça fundamental nesse esquema do Abel. O time construiu na bola longa, vamos lembrar. O Everton deu alguns passes que quase geraram gols, inclusive um que o Flaco perdeu um gol incrível, que foi justamente no lançamento do Everton, que ele acaba titubeando na hora de finalizar e a cobertura, toque na bola que seria uma finalização de cobertura, não sai legal, mas seria um gol, lançamentaço do Everton, e houve também outras 2 oportunidades em que ele conseguiu lançar e conseguiu criar jogadas. Isso não foi aleatório. Foi uma movimentação da equipe, o Everton observando a movimentação para jogar a bola na linha, que é aquela final da zaga. Para quem está tentando entender e não pegou, o time adversário vai subindo a marcação, você é o Everton, você fala, opa, tem espaço aí no fundo, eu vou lançar, porque isso está trabalhado, e o Flaco que está lá na frente, ou o Andy que está lá na frente, vão saber que eu vou fazer esse lançamento para eles buscarem no fundo. Bola trabalhada, outro tipo de construção. Construiu invertendo bola de lado. Bola que estava do lado direito foi invertida para o lateral que estava avançado quase como um ponta, dando amplitude para o time, fazendo com que o adversário marque um lado do campo e aí, já de maneira organizada e trabalhada, esse lado do campo sabe que no momento que a defesa balançar para cá, lançamento do outro lado. Isso é trabalho de treinamento, observação, movimentação sem bola. Também o Palmeiras fez isso. Construiu com o Hendrick de fora para dentro, de dentro para fora. Vou ser sincero, cornetinha minha, ainda acho que o Hendrick pode jogar mais perto do gol. Ainda acho que o Hendrick pode oferecer mais perigo ainda jogando perto do gol. Mas atuando, ainda que numa faixa intermediária, bem pelo lado direito, não tão perto do gol, ele foi perigoso de novo. Com arrancada, com chegada pela linha de fundo, com tabela, passes de sinuca que ele deu participando dos gols. O Hendrick é realmente muito diferente. Então o Palmeiras teve construção individual, teve construção coletiva, teve construção dos 2 laterais, teve jogadas por dentro com o Rafael Veiga. Foi realmente um time que teve volume de maneira organizada. E aí, quando você consegue isso e ainda tem um atacante inspirado, como foi o caso do Flaco, que teve pelo menos 5 ótimas chances e colocou 3 na rede, você goleia. Foi exatamente o que aconteceu. Mais do que isso, muito forte defensivamente. Palmeiras sofreu um gol no acaso. Bola parada, já estava 5-0, bateu direto, desviou no Estevão, que vale ser mencionado, e matou o Everton. Gol absolutamente de acaso, porque quando você olha a partida que fizeram Aníbal e Zé Rafael, foi um negócio impressionante. Roubando bola no meio campo, impedindo construção, não deixando o meio campo da Ponte respirar, trabalhando na frente, inclusive com algumas alterações. O Aníbal muitas vezes aparecia na frente, o Zé Rafael apareceu direto pelo lado esquerdo quando o Piquerez voltava para tentar puxar a marcação. Organização, movimentação sem bola. Isso é muito importante para gerar problema para o adversário. E gerou. E eu tenho que destacar, como eu disse, Aníbal e Zé Rafael marcando muito. A zaga funcionando muito bem também, com Luan, Murilo, Marcos Rocha trabalhando a bola, com construção, até porque a Ponte não conseguiu ameaçar. Então, realmente, foi uma partidaça. E o Estevão entrando, né? A gente tem que destacar o Estevão entrando. O Palmeiras fez algumas alterações, mas o Estevão, poucos minutos que tem, ele fez isso contra o São Bernardo, fez isso contra a Ponte Preta. Ele pega um limão não, ele pega 1/4 de limão e faz uma limonada, porque o limão seria o jogo inteiro. Ele pega 1/4, 1/5 do limão
E em 15 minutos, por aí, ele realmente faz um salseiro, quase meteu uma bola na rede, criou jogadas pela direita com o Mike, foi perigoso. O Luiz Guilherme não entrou mal, mas o Estevão realmente roubou a cena. Impressionante como é participativo, como sofre falta, como gera jogada de perigo individualmente, também tem a questão coletiva. Claro, é preciso ter calma, é um garoto, tem só 16 anos e vai oscilar, é muito natural. Vai ser absolutamente bizarro se ele não oscilar, se ele só avançar. A gente viu o Endrick oscilando em alguns momentos também. Lembrando do Paulista do ano passado, ele deu uma oscilada. Então é muito natural nessa idade oscilar. Agora, impressionante como tem entrado bem. Impressionante como tem entrado bem. Então, as ideias do Abel funcionaram. O Palmeiras com os laterais bastante ofensivos, o Piquerez fez a sua grande partida, por quê? Porque estava com liberdade para ser solto, o Murilo fazendo a cobertura. O Mike, quando entra no time com essa questão ofensiva, também grande jogo, porque tinha o Marcos Rocha fazendo a cobertura por trás. Aníbal e Zé Rafael como volantes, também auxiliando no momento sem bola e pressionando para cortar. Rafael Veiga funcionando por dentro. Flaco inspiradíssimo. O Endrick flutuando, não bem onde eu colocaria, mas... tem que respeitar a ideia do Abel, porque funcionou brilhantemente. O Endrick participou muito bem do jogo também. Então foi um jogaço de almanaque. Dá para dizer que tudo deu certo. Todos os jogadores do Palmeiras estavam em um grande momento na partida, inspiradíssimos. E por isso, com jogadores de qualidade, um time bem organizado e treinado, conseguiu atropelar a Ponte Preta. Ah, Fragoso, mas você está falando da Ponte. Você mesmo falou no vídeo. 8ª colocada geral. Arrumou problema para o São Paulo. Arrumou problema para o Corinthians. Então, assim, claro que é uma equipe que é muito inferior ao Palmeiras. Agora, nem sempre uma equipe inferior... A Ponte Preta é inferior ao São Paulo. Venceu por 2-0. A Ponte Preta é inferior ao Corinthians. Venceu por 1-0. Então, você precisa impor a sua superioridade. E o Palmeiras fez isso. Impôs a sua superioridade e mandou um grande recado ao mata-mata. Mesmo jogando na Arena Barueri, que não é a sua casa, não é o seu ambiente. Já falei em outro vídeo sobre isso. O Allianz Parque pode voltar ainda na semifinal. Vamos ver como é que vai ser a caminhada até o primeiro treino dos jogadores, a aprovação, mas existe essa possibilidade. Fato é que o Palmeiras na Arena Barueri jogou 5 vezes, 4 vitórias, 1 empate. Apesar de não se sentir em casa, tem conseguido os resultados. Apesar do torcedor não se sentir em casa, quem vai tem feito muito barulho e tem apoiado o time que vai com a melhor campanha, e com esse resultado, é bom destacar, chega a sua 11ª semifinal seguida de Campeonato Paulista. Números impressionantes para o clube, e essa geração está muito habituada. Em busca, inclusive, agora do tricampeonato inédito. Falando um pouquinho de números aqui, o Palmeiras é bicampeão. Inédito não, me desculpa. O Palmeiras é bicampeão, vai buscar o tricampeonato, que não acontece há 90 anos. É isso mesmo, 90 anos. É muito tempo. A última vez que aconteceu foi em 32, 33 e 34. O Palmeiras busca o tricampeonato em 2024, depois de 22 e 23. Números muito impressionantes. Então, é o que eu digo para você. Eu quero seu comentário aqui embaixo, trazendo suas discordâncias, trazendo o que você concorda, questionando, perguntando, participando, que é muito importante. Não esquece do like, que é muito importante para o canal também, para o YouTube perceber que o vídeo é legal, para recomendar para outras pessoas. E não se esqueça de se inscrever no canal. Show? Fica à vontade para comentar aqui embaixo tudo que você quiser. Bora falar de futebol.